Nós já fizemos vídeos aqui falando sobre o Bitcoin recentemente, atualizando ali a análise gráfica. Também fiz um falando sobre o Ethereum, as condições que nós temos aí para ter as altas em altcoins, caso o Ethereum volte a se performar. E também fiz um vídeo falando sobre as notícias do mercado norte-americano, que não são lá tão animadoras. Então, no vídeo de hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre Solana, porque para quem segue o canal há mais tempo, está cansado de saber que eu adoro Solana, então eu sempre estou de olho em Solana. Mas também tem algumas outras informações que eu quero trazer ali para vocês que não são tão animadoras. A gente vai passar um pouquinho pelas notícias ruins. Depois no final vou tentar deixar um pouquinho mais de ânimo nesse canal, porque afinal de contas eu venho fazendo vídeos muito desanimadores nas últimas semanas e a gente quer manter uma vibe positiva. O mercado nem sempre é queda, pessoal. Às vezes a gente também sobe e tem uma probabilidade de voltarmos a subir. Então bora lá, roda essa vinheta. Vamos falar sobre Solana. Bom, pessoal, filé aqui para mais um vídeo. Mais um vídeo sobre Solaninha, que eu adoro. Quase sempre eu tenho Solana no meu portfólio. Aliás, para quem segue o canal, tá cansado de saber, Solana tem vídeos aqui direto. Tá quase na minha carteira aqui, 100% do mercado eu tenho Solana na minha carteira. É uma das criptos que sim, eu gosto bastante. Mas mesmo Solana, que é uma cripto que eu gosto, eu também vendo, não fico segurando ela para sempre. Quando eu acho que ela está no topo, eu vendo. E trouxe vários vídeos aqui que eu vendi Solana 209, eu comecei a vender, vendia 217, 220, alguma coisa assim, e aí saí tudo ali na casa 220, 221, alguma coisa assim, vendi todas as minhas Solana, tem aí os últimos vídeos, depois você pode conferir lá. E de lá para cá, eu não comprei Solana novamente, mas agora a Solana está num preço bem interessante. A gente vai passar ali graficamente para tentar entender o que pode acontecer. Mas antes de entrar em Solana, eu quero mostrar para vocês algumas notícias. Mais notícias ruins. Está aqui, ó. A economia dos Estados Unidos acendeu mais um alerta. Que é o seguinte. Basicamente, o que aconteceu aqui, pessoal, é isso daqui, ó. Layoffs for any October highest since 2003. Isso aqui mostra o seguinte. Você tá vendo que tem ali, ó, no gráfico, desde 1990 até 2025. E quando você olha, você vê que os maiores picos desse gráfico aconteceram lá em 2000, né? 2001 ali, ó. Depois 2002, 2003, 2004 também foi grande, né? Aí foi diminuindo, diminuindo. Até que em 2008 nós tivemos um pico de novo. E depois de lá para cá diminuiu bastante. O que isso aqui mostra, pessoal, layoff, para quem não sabe, é basicamente a grande quantidade de funcionários que as empresas mandam embora. Então, quando uma empresa faz um layoff, ela vai lá, manda uma cacetada de funcionários de uma vez só embora. Então, quanto maior aqui a barra, maior a quantidade de pessoas que foram mandadas embora nesse período. Então, se você olhar lá na bolha do .com nos anos 2000, olha quanta gente foi mandada embora. É por isso que o mercado despencou e teve ali um bear market. Repare que de lá para cá nós nunca tivemos uma quantidade tão grande de pessoas sendo mandadas embora. Depois, essa crise lá de 2000, né, ela foi diminuindo e ela depois teve um pico que não chegou de verdade até o pico grande lá de 2000, né, que foi em 2008. Esse pico de 2008, pessoal, ele foi um pouco menor. Por quê? Porque em 2008, apesar de ter sido uma crise muito grande do subprime, né, que inclusive é sobre esse filme aqui que eu falei no vídeo que eu fiz ontem. Para quem não viu, Big Short, The Big Short, vale muito a pena você assistir, tá? É um vídeo que conta a história da bolha do subprime dos Estados Unidos em 2008, que explodiu lá e derrubou um monte de banco, faliu um monte de gente. E esse cara que está aí no círculozinho aí na imagem é o Michael Burry, que é o famoso trader que abriu um short contra as hipotecas nos Estados Unidos, o que nunca tinha acontecido antes na história, e o cara ficou aí famoso porque fez bilhões de dólares em cima dessa operação. Mas não é sobre ele que eu quero falar. Basicamente, pessoal, isso aqui indica o seguinte, olha, se você olhar em 2025 agora, nós temos de novo essa barra muito grande e, inclusive, ela passou 2008. Por que em 2008 a barra não foi tão grande? Porque
Por mais que nós tivéssemos ali uma bolha, ela era mais focada no setor imobiliário. É claro que o setor imobiliário é um dos setores mais importantes dos Estados Unidos, se não o mais importante, que gera bilhões de empregos e tira ali um capital absurdo, né, de dinheiro dentro dos Estados Unidos. Mas ela conseguiu ser contida por outras coisas que o próprio Fed fez, que de lá para cá, né, ele imprimiu muito dinheiro, injetou ali dinheiro dentro da economia, ajudou bancos a não falir. Então, o Fed teve um papel muito importante para conter aquela crise. E o problema é que de lá para cá, a dívida norte-americana subiu absurdamente por causa também dessas ações do Fed. Então, hoje, né, o Fed, que utilizava os títulos norte-americanos para pagar a dívida, não vai conseguir mais fazer isso porque as empresas ou países não estão mais comprando tanto o tesouro americano nesse momento de antecedência de uma crise, vamos colocar assim, porque tem vários sinais, e aí, mais uma vez, a imagem mostrando para vocês, é mais um sinal acende na economia norte-americana. E esse sinal aqui, pessoal, é muito importante a gente ficar de olho pelo seguinte, eu já vou entrar aqui em Solana, mas só para a gente dar mais contexto. Esse sinal é muito importante pelo seguinte, se você olhar a barra crescente, nas outras crises que nós tivemos lá em 2000 e 2008, a barra maior foi a primeira barra, depois ela diminuiu. Mas isso porque a crise estourou de cara já, e aí muita gente foi mandada embora de uma vez só. Só que esses anos lá atrás já foram fechados. Reparem que em 2008 já passou, 2000, 2001 também já passou, ou seja, nós já temos essas barras finalizadas para aquele ano. O ano de 2025 ainda não acabou, meu querido. E olha onde está a barra. Repare que nós ainda temos novembro e dezembro, são 2 meses. E sim, dezembro tende a ser um mês mais aquecido por causa do final do ano, Natal, e essas contratações tendem a melhorar porque o mercado volta a vender bastante. Tem ali, né, o Natal, que é uma das melhores ou maiores feriados aí dos Estados Unidos, onde tem o varejo vendendo muita roupa, vendendo muito, enfim, comida, essas coisas. Então você pode ter aí um aquecimento da economia, mas o ano ainda não fechou. E o grande problema dessa barra, pessoal, é o seguinte, que tem vários artigos, já se você pesquisar aí, ó, não acredita no que eu tô falando, não, pesquisa aí agora no Google, a bolha de inteligência artificial, o medo da bolha de inteligência artificial dos Estados Unidos e o acordo da China para parar de vender chips, ou pelo menos diminuir drasticamente a quantidade de chips e de materiais para a NVIDIA. Basicamente, pessoal, o que está acontecendo é o seguinte, é uma guerra tecnológica, mais uma vez, entre os Estados Unidos e outro país. Dessa vez, esse país não é a Rússia, né? Porque nós tivemos lá na corrida espacial, né? Durante a Guerra Fria, nós tivemos os Estados Unidos e a União Soviética brigando ali, entre aspas, né? Pela corrida espacial, quem tinha melhor tecnologia. E naquela altura, os Estados Unidos acabou ganhando porque colocou o nosso tão famoso Neil Armstrong na Lua primeiro do que os soviéticos. Dessa vez, a guerra, entre aspas, novamente, tecnológica está entre os Estados Unidos e a China. E essa guerra tecnológica basicamente é uma guerra para ver quem tem a melhor inteligência artificial, quem consegue melhor adaptar a AI para dentro do cotidiano das pessoas, trazendo benefícios em uma forma escalável e mais barata. E pasmem, a China está anos-luz na frente dos Estados Unidos em relação a isso. Se você pegar tecnologicamente hoje, a China ela é uma das maiores, se não a maior potência em vários setores. Setores espacial, por exemplo, ela tem coisas que nenhum outro país tem, como uma base de base internacional, né, uma base lá no espaço, coisa que a Rússia, os Estados Unidos têm, mas em conjunto, a China tem a própria. Se você pegar a exploração lunar para extração de hélio 3, mapa de hélio 3 na Lua, a China é a única que possui isso. Tecnologia espacial, ela tem uma das tecnologias de ponta, se não a melhor que tem no mercado. Em carros elétricos, a China é disparada hoje a melhor, muito. A BYD está anos-luz na frente da Tesla, inclusive com baterias melhores, com carros melhores, custos melhores. Inclusive, a própria Tesla importa diversos materiais da própria BYD para construir os seus carros, que também são fabricados na China. Portanto, pessoal, a China hoje, ela não só é uma potência em vários setores, como ela também está diminuindo a quantidade de material
especificamente para inteligência artificial, que são vendidos para os Estados Unidos. A gente pode até colocar aqui, ó, China, materiais de AI para os Estados Unidos. Vamos ver se a gente acha alguma notícia aqui, ó. Empresas de tecnologia para pararem de comprar chips AI da NVIDIA. Aqui, ó. Tá para você. Aqui. Rapidinho, pessoal, a gente já volta aqui, ó. Se você pesquisar aí, você vai achar diversos artigos falando sobre isso, tá? China diz às empresas de tecnologia para pararem de comprar chips de AI da NVIDIA, informa Financial Times. E você pode pesquisar isso daí, pessoal, que você vai ver não só notícias sobre o Financial Times, que é um dos mais respeitados, mas diversas outras mídias falando sobre esse tipo de assunto. Então, basicamente, o que você tem aqui agora no mercado norte-americano é um certo medo para uma bolha de inteligência artificial, tá? Que já está pairando sobre os principais investidores, o próprio Warren Buffett e o Michael Burry. Michael Burry falou sobre isso, tá? O Michael Burry já está shortando o mercado contra a própria NVIDIA e contra empresas de AI, mas como outros grandes investidores falando desse medo da bolha de inteligência artificial e também medo da economia norte-americana entrar em um colapso. Por quê? Porque a gente não sabe, também tem artigo falando sobre isso, eu trouxe vídeo aqui no canal, a gente não sabe até quanto a inteligência artificial já impactou o mercado em termos de mão de obra. Por quê? Porque o que a gente sabe é, sim, a inteligência artificial já está no dia a dia das pessoas, você vai no Canva, você tem isso, você vai no Instagram, você tem isso, você vai no próprio YouTube, você vai no Gmail, você tem a Gemini, sei lá, depende de onde você quer falar. Você tem diversas outras IAs que me ajudam a criar thumbs, que fazem vídeos para postar no Instagram e constroem vídeos do zero, só você colocando um texto ou uma imagem ali. Cara, a AI já está no nosso dia a dia. Só que a gente não sabe ainda o quanto essa AI impactou na mão de obra, no mercado de trabalho de maneira geral. Quantas pessoas já estão sendo mandadas embora por substituição de AI? Por exemplo, desenvolvedores que hoje trabalham com desenvolvimento tecnológico. Quantas pessoas não estão sendo contratadas porque empresas estão adaptando seus códigos ou utilizando AI no dia a dia para gerar código, para gerar testes unitários? Sim, isso já está acontecendo bastante. Inclusive na empresa onde eu trabalho, nós já temos a própria AI para ajudar a fazer isso, por exemplo, criar documentação, criar teste unitário, ler o código e corrigir bugs às vezes. Então, assim, isso diminui bastante a mão de obra, a necessidade pela mão de obra humana, o que vai fazer com que essa barrinha aí, meu querido, aumente absurdamente. E é exatamente esse o medo que as pessoas têm hoje nos Estados Unidos, os investidores. A gente não sabe medir qual que é o impacto da inteligência artificial na mão de obra, efetivamente, e o quanto isso vai fazer com que as empresas mandem embora ou deixem de contratar porque estão utilizando AI. Beleza? Tá aí todos os avisos dados. Eu não sou economista, tá? Não dou dicas de investimento, não manjo muito de economia, eu trago aqui informações de outros canais, coisas que eu leio, mas eu sugiro você a pesquisar mais. Inclusive tem o Igor Moonstock, já recomendei o canal dele várias vezes, é um cara muito bom, excelente para você que quer entender mais de economia, vai lá, siga o canal dele, o cara é muito bom mesmo. E tem outros canais aí também que você consegue entender mais sobre economia de maneira geral. Bom, falei bastante, várias notícias ruins, como sempre, né? Eu trazendo várias notícias ruins, porque afinal de contas, pessoal, esse canal aqui, ó, não é canal para fazer você rir, não é canal para pedir inscrito, né? Isso até peço de vez em quando, vai, se inscreve aí se você tá gostando do vídeo, eu trago vídeos aqui diariamente. Mas, basicamente, o que eu venho trazer aqui é o que eu estou fazendo com o meu portfólio. Se você quiser seguir, faça por sua conta e risco, eu não dou dicas de investimento, não siga nada do que eu estou falando aqui como recomendação de investimento. Eu tenho posições abertas hoje no mercado, tá? Com long trades, ou seja, eu estou com alguns positions abertos. Pode ser que eu me dê mal nesses positions, mas é um capital muito pequeno, porque afinal de contas, para quem segue o canal sabe que eu estou rotacionando meu capital para outro tipo de mercado. Mas vamos falar sobre Solaninha, a gente vai começar por gráficos maiores dessa vez, tá? Para depois ir para gráficos menores. Gráficos maiores a gente vai olhar primeiro para gráfico semanal. E o gráfico semanal, pessoal, tá bem bonito, vamos colocar assim. Não tá tão feio, não. Vamos falar assim, ó. Solana caiu bastante, é claro. Tá feio para quem tava no mercado, como a Luísa Pires, que saiu comprando, fazendo DCA, né?
lá em 220, 230. Tem vídeo no canal dela, ela falando, olha, compra lá, pode fazer DCA porque a gente vai a $600. Pois é, essas pessoas hoje estão com 42% de queda, né? Solana, desde o seu maior preço, não é o all-time high de Solana, que foi lá na casa dos $300, mas ela chegou a bater aqui 253, né? Desde o seu, vamos chamar, recente all-time high, ela caiu 42% e meio. É uma queda muito forte, é uma queda drástica. Se a gente pegar aí, ó, isso aconteceu dentro de poucos meses, né? Ela bateu lá em setembro, nós estamos falando de final de setembro, outubro, basicamente um mês e meio, vai. Em um mês e meio, Solana caiu 42%. Aí você que saiu comprando Solana porque a Luísa Pires falou para fazer DCA, em um mês você tem 42% do capital negativo. Você acha isso bom? Você acha isso normal? Pois é, eu não acho e não é assim que eu trabalho. Basicamente, pessoal, o que nós estamos vendo aqui agora é o seguinte. Solana perdeu quase que todos os seus suportes, mas está deixando aqui um sinal bonitinho pra gente, tá? Se a gente traçar aqui, ó, a nossa famosa retração de Fibonacci, a gente joga aqui, nós teremos uma retração muito bonita de Solana, que é o seguinte, Solana do seu topo, ela já retraiu aqui, ó, olha que coisa linda, cara, é ou não é bonito isso aqui, ó, já retraiu em 0,78 de Fibonacci, ou seja, nesse momento seria o melhor momento de compra para Solana. Sim, meu caro, agora é a hora de comprar Solana. Ah, filé, mas você não está comprando no mercado. Eu não estou comprando no mercado, mas eu vou comprar. Sim, eu vou comprar Solana. Por que eu vou comprar Solana? Solana pode cair sim ainda mais, tá? Tem esse risco, mas dessa retração aqui semanal, ela está exatamente na linha de 0,78, ou seja, se nós formos ter alta a partir de agora, se a partir de agora nós voltarmos para um bull market ou pelo menos para uma corrida de alta até final de dezembro, agora seria o melhor momento de compra para Solana. Então, para quem quer ver alta, agora, não é recomendação de investimento, eu não dou dica de investimento. Agora seria o melhor momento de compra para Solana. Ela bateu exatamente na maior retração, na retração de Fibonacci, depois de toda essa movimentação de alta, olha. Desde lá de junho, tá? É claro, você pode ser mais conservador, passar a contar desde lá de abril, quando foi a menor valor para Solana, mas eu não vou contar de lá, por quê? Porque para mim isso aqui é o fundo válido, né? Esse aqui é o fundo que deu origem a esse topo e agora eu vou retrair para esse fundo, não vou contar desse mais, porque isso aqui está muito lá atrás. Então, contando desse fundo, nós temos aqui a retração maior de Solana na casa de 0,78, o que para mim faz com que nesse momento que vos falo, Solana está em excelente região de compra, tá? Excelente região de compra e é por isso que eu estou comprando Solana. Bom, se a gente vier para gráfico diário, nós vamos ver o seguinte, gráfico diário Solana, desculpa lá pessoal, inverno chegando, a gente tem aqui um fiozinho, começa a ficar a garganta já toda zoada. Nós temos Solana já em região de sobrevenda ou muito próximo, ela chegou a bater ali sobrevenda, muito próximo e agora arrisca aqui deixar uma divergência, né? Por quê? Porque o preço, olha, aqui nessa região, aliás, nem vai deixar divergência, né? Porque ele tá apontando para cima, o preço já tá para cima. Então não tá deixando uma divergência de verdade aqui. Mas repare que ela chegou a bater sobrevenda aqui quando foi ali na casa de 146 e agora estamos aqui na casa de 154. É verdade que no gráfico diário ainda estamos aqui em regiões arriscadas, tá? Mas, ao meu ver, já é uma região interessante de compra para Solana. Por quê? Porque o que você pode fazer a partir de agora é comprar Solana, não é uma recomendação de investimento, tá? Mas abrir aqui uma operação em Solana com stop loss muito bem definido aqui para baixo da casa do 146, perdendo esse fundo, aí você espera por um fundo mais baixo em busca de regiões menores. E o interessante dizer aqui é, se a gente voltar para o gráfico semanal, Solana está
nesse exato momento testando, né? Ela perdeu, é verdade, a EMA de 100 períodos aqui no gráfico semanal, mas lá atrás, quando ela perdeu a EMA de 100 períodos, olha o que aconteceu lá em abril. Ela perdeu a EMA de 100 períodos e logo repicou com muita força. Depois, em junho, nesse fundo, de novo, ela perdeu a EMA de 100 períodos, voltou a fechar acima da EMA de 100 períodos e subiu drasticamente. Então, o que pode acontecer aqui mais uma vez é Solana vindo testar a EMA de 100 períodos. Nesse momento é importante ela, ou ela fecha aqui a EMA de 100 períodos nessa semana, ou seja, nós temos até domingo para a Solana voltar acima de 163 dólares a unidade, ou nós temos um risco aqui, tá, de Solana vir testar valores mais baixos aqui na casa dos 100 dólares, caso, óbvio, a gente tenha mais queda para Solana, tá? Isso pode acontecer se o Bitcoin perder o fundo ali de 98 que ele fez, isso traria Solana para regiões muito mais baixas aqui, tá? Então tem esse risco, sim, senhor. Nesse momento, o interessante é, Solana está para baixo da EMA de 100 períodos, mas nós ainda não fechamos a semana, o que traz uma probabilidade de Solana até domingo voltar a fechar aqui acima dessa região, o que daria um sinal muito bullish para quem é investidor, para quem é trader. Isso aqui daria um sinal de que sim, temos um suporte interessante e de que o mercado quer se segurar aqui acima da EMA de 100 períodos. Pode trazer um repique, trazendo valores mais lá para cima da Solana, tá? No gráfico diário, ela já perdeu todas as EMAs, o que indica que nesse momento, qualquer subida vai ter as EMAs como resistência. Então temos aqui, ó, na região de 179, 180, a primeira região de resistência. Na verdade tem antes aqui na 171, na EMA de 12 períodos. Mas essas zonas aqui, ó, toda essa região é uma região muito forte de resistência no gráfico diário, tá? Então para romper isso aqui, teria que ser uma força institucional. Lembrando que dados on-chain mostram que nesta semana que passou, Solana teve um dos maiores picos de realização de prejuízo pelo investidor de curto prazo da sua história recente. Portanto, é muito interessante ver que investidores de curto prazo venderam muita Solana no prejuízo. Isso normalmente indica fundo de ciclo, ou pelo menos fundo em médio prazo, tá bom? Então fique atentos aí que Solana pode trazer uma oportunidade interessante nos próximos dias. Bom, gráficos menores, se a gente olhar para o gráfico de 4 horas, gráfico de 4 horas, Solana já deixou divergência, né? Solana está deixando divergência aqui para trás. Então, nesse momento, Solaninha deixando divergência em gráfico de 4 horas, lembrando que gráfico de 4 horas bateu extrema sobrevenda, e gráfico de 4 horas, para quem não sabe, é o gráfico que indica normalmente, né, indica fundo semanal. Portanto, para quem tem interesse em Solana, está deixando aqui um sinal muito bullish, né, que é um sinal, olha, batemos no fundo e agora maior probabilidade de pelo menos um repique. A gente pode traçar aqui, inclusive, uma Fibonacci desse fundo aqui até aqui, né? Porque desse topo, desculpa, porque esse topo? Porque esse aqui é o topo válido, foi esse topo que deu origem a esse fundo, perdendo esse fundo anterior, portanto esse é o topo válido. Eu não estou falando para você que Solana vai bater o all-time high, mas pelo menos um pullback é muito razoável que Solana faça. Nem um pullback, nós temos aqui regiões interessantes, ó. Temos região aqui na casa de 162, na casa de 167, 172, 179 e depois 189. Então, todas essas regiões aqui são regiões de interesse para Solana. Se a gente traçar aqui, ó, um volume profile, né? Se a gente traçar um volume profile, a gente vai ter, cadê? Aqui, ó. Nós vamos ter o volume profile exatamente na casa de 185, que foi a região de maior interesse, né? E depois dessa região temos lá na casa de 193, ou seja, essa região aqui foi a região onde tivemos maior interesse de negociação, tá? E agora, de novo, ó, se você reparar, estamos de novo em uma zona de acumulação. Ao meu ver, estamos numa região de acumulação para voltar a ter uma pequena alta. Depois, podemos sim entrar num bear market, ou temos aí uma corrida de final de ano, pelo menos para voltar ali na casa dos 200 dólares, tá? É uma das probabilidades, não estou falando para você que isso vai acontecer, ninguém sabe a movimentação no mercado, eu só estou falando para você que eu estou comprando Solana exatamente hoje,
buscando pelo menos um repique aqui. Depois a gente analisa para ver se vale a pena segurar, se dá para fazer uma parcial, enfim, aí cada um tem o seu gerenciamento de risco, tá? Bom, se a gente olhar para indicadores diferentes aqui, ó, vamos olhar para bandas de Bollinger. Banda de Bollinger apontando para o meio, as duas bandas de cima e de baixo apontando para dentro, o que significa baixa volatilidade, né? Significa lateralização. Quando as bandas de Bollinger estão apontando assim para o meio, significa que o ativo, pelo menos no gráfico de 4 horas, tende aqui a se lateralizar. Então ele pode ficar aqui mais um tempo ainda antes de ter uma certa volatilidade, tá? Se a gente olhar para o gráfico de 1 hora, a mesma coisa. Ó, nós temos aqui as duas bandas apontando para o meio, que indica lateralização, e você vê isso muito nítido aqui, ó, quando as bandas apontam para o meio, tá vendo? As duas aqui, o ativo vem lateralizando e continua isso aqui. O que a gente quer ver é o ativo começando a subir com as bandas de cima apontando para cima, a banda de baixo apontando para baixo, porque isso traz volatilidade, ó, tanto para baixo quanto para cima. Claro, aí você olha outros indicadores para dizer se está em região interessante ou não para você comprar. Também deixamos divergência no gráfico de 1 hora, o que mostra que temos sim interesse comprador, baixo volume, mas se você reparar, já temos maior quantidade de volume comprador do que volume vendedor. Isso, ao meu ver, indica uma rotação de capital, ou seja, nesse momento temos o varejo vendendo Solana, enquanto o homem composto está acumulando Solana. Se você olhar nesse gráfico aqui, ó, pera lá, tá aqui, ó. Se você olhar nesse gráfico aqui, pessoal, isso aqui é o gráfico de acumulação de Richard Wyckoff. Eu trago direto aqui para vocês. Então, você tem aqui, ó, vamos olhar para o gráfico e tentar identificar regiões aqui. Eu vou desenhar isso aqui depois, tá? Para ficar bem bonitinho para a gente. No próximo vídeo de Solana vai ficar mais claro. Mas se você olhar nesse gráfico, olha como nós temos já alguns indicadores que mostram uma similaridade. Olha, repare que na queda de Solana, eu coloquei alinhado aqui para você ter exatamente como está no gráfico de acumulação. Gráfico de acumulação de Richard Wyckoff, ali na queda na fase A, você tem um ativo, ó, em queda rápida, em queda muito forte. Então você tem barras vendedoras e picos compradores muito curtos. E é exatamente como está ali na fase A. Ó. Na fase PS, quando você olha na fase PS, você tem ali um pico muito pequenininho, e é exatamente o que nós temos no gráfico aqui, né? Opa, nessa região mais pequenininha. Repare aqui, ó, picos bem pequenos, que é a fase PS. Depois você tem a formação da sua zona de suporte. Ou seja, você cria aqui, ó, uma barra bem interessante que gera essa região de suporte para você. Ou seja, nesse momento, mostra que a barra compradora aqui, ó, mostra um pavio indicando que nessa região tem muito interesse comprador. Então, sim, criamos uma região de suporte, pelo menos no curto prazo. É isso que indica esse pavio aqui, ó. É um pavio martelo. Aqui também temos um pavio martelo que mostrou toda vez que o ativo caiu para essa região, ele se segurou, mostrando força compradora, beleza? Então, deixou uma zona de suporte. Repare que no gráfico do Richard Wyckoff, essa região de suporte, ela pode ser testada mais de uma vez, antes de ter aqui um repique. E depois que ela é testada, ela cria uma zona de resistência, ou seja, criamos aqui uma zona de suporte e criamos aqui uma zona de resistência, ó, que é exatamente nesse pico aqui. Ou seja, ao meu ver, nós temos agora muito nitidamente uma região de suporte, uma região de resistência. Certo? Isso daqui, ao meu ver, eu vou puxar aqui para baixo só para a gente ter aqui o range, né? Isso daqui, para mim, mostra essas regiões no gráfico e na imagem de Richard Wyckoff. Eu vou depois do vídeo, não vou fazer isso agora porque isso demora, eu vou escrever isso aqui bonitinho, que a próxima vez que a gente passar pelo gráfico, já vai estar desenhado muito certo ali para você entender essa zona de acumulação de Richard Wyckoff, tá? Então, eu não estou falando que nesse momento Solana vai para as alturas, mas ela pode sim estar numa região de interesse, uma região de reacumulação, para depois ir buscar valores mais altos. Portanto, eu nesse momento
começo a acumular Solana. Eu não estou falando para você que eu vou colocar 100% do meu capital em Solana. Nossa, vou sair comprando, vendendo carro, comprando absurdamente Solana. Não, não é isso. Mas eu estou começando a comprar Solana, tá? Então eu gosto muito de Solana, quase que 100% do tempo eu tenho Solana no meu portfólio, portanto nesse momento eu acho sim que Solana está numa região interessante de compra. Se a gente voltar no gráfico semanal, você vai olhar lá atrás, ó, que Solana nessa mesma região, ela passou por uma fase de grande acumulação antes de atingir o seu all-time high. Portanto, sim, há um grande interesse nessa região, fazendo com que eu acredite que vamos de novo passar por uma fase de acumulação. Podemos sim vir buscar valores mais aqui embaixo na casa dos 100 mil, isso pode acontecer sem problemas nenhum, tá? Mas, ao meu ver, temos sim grandes indicadores de que podemos buscar valores mais altos. Se você é um cara que gosta de ondas de Elliott, o que você pode ter aqui é o seguinte, ó, onda 1, onda 2, onda 3, que é uma onda impulsiva, que é onde entra o institucional, onda 4 de correção, tá? Numa correção lateral em end diagonal, e depois você tem a onda 5, que é a onda maior, né? A sua maior onda impulsiva. E é exatamente aqui que eu vou entrar, buscando essa maior onda impulsiva. Se a gente. E aí, pessoal, não vou voltar em gráficos menores de 15 minutos, 45 minutos, pouco importa, tá? Gráfico de 1 hora, para mim, já basta. Então, na análise gráfica, para mim, ali já está em zona interessante, deixando divergência no gráfico de 1 hora, deixando divergência no gráfico de 4 horas. Sinais, para mim, tem muito bullish. Já bateu em bandas inferiores de Bollinger. Tá? Se a gente colocar aqui, ó, bandas de Bollinger no gráfico semanal, ela bateu exatamente embaixo ali, estava muito próximo embaixo na banda de Bollinger. A banda de Bollinger está ali na casa de 135, 138 nesse momento, né? Então pode ali buscar regiões ainda mais baixas, batendo na parte de baixo da banda de Bollinger, para depois repicar pelo menos no meio ali, ó, que está na casa 190 da banda de Bollinger, ou indo buscar lá em cima, na casa do 141, onde está a banda superior de Bollinger, beleza? A gente tira aqui. E aí, para a gente traçar alvos para Solana, como é que a gente faz? Bom, aí você vai lá, pega, eu já mostrei isso em vários vídeos, tá? Extensão de Fibonacci, pega o seu iminha, você joga no fundo aqui dessa onda, tá? Que é o fundo válido, lá no topo e aqui nesse fundo que Solana formou. É claro, se Solana vier fazer um fundo mais baixo, você vai ter que reajustar aqui a banda de a extensão de Fibonacci, tá bom? Eu estou colocando aqui porque eu estou considerando nesse momento que Solana já fez o fundo, mas claro, eu vou mudar isso aqui caso isso aqui mude, tá? Inclusive a gente pode melhorar o nosso canal de baixa aqui muito, tá, né? Aliás, eu vou fazer isso no gráfico diário, que eu prefiro. Tá. Gráfico diário muito onde nós temos nosso suporte, é por isso que eu estou comprando agora. Mas no gráfico semanal, a gente tem aqui extensão de Fibonacci, e aí você tem regiões interessantes, tá? A minha região de venda, eu já falei para vocês, é quase que sempre em 100%, portanto, lá na casa de 273, é onde eu acho que nós podemos ir buscar aqui o topo de Solana. Não acho que Solana pode romper o seu all-time high lá em 300, até acho difícil a gente conseguir romper a casa dos 250, tá? 240, que foi onde ela fez aqui o topo no semanal, mas eu vou estar posicionado e aí eu vou tomar essa decisão de saída ou não depois que o ativo andar. Claro, se o ativo começar a chegar nessa região, mostrar imensa resistência, fraqueza, baixo volume, aí eu fecho a operação, saio do mercado sem problema, como a gente já fez outras vezes. Eu não sou um cara que fica apostando eternamente no ativo porque ele é bonitinho, e Solana é um dos ativos que eu mais gosto. Eu adoro Solana, para quem segue o canal tá cansado de saber que eu sou apaixonado por Solana. Acho sim o ícone bonito, acho o nome bonito, gosto do projeto, mas é uma criptomoeda, é uma altcoin, então para mim é lixo como todas as outras. Eu ganho dinheiro com Solana, também já perdi dinheiro com Solana, mas eu entro e saio do ativo em regiões que eu acho interessante. Nesse momento, eu, Filé, tenho interesse em comprar Solana mais uma vez. Beleza? E aí os alvos estão aí na tela. Não é recomendação, tá lembrando mais uma vez, mas são os alvos que eu vou trabalhar. Então aqui na casa de
200, na casa de 175, 194, 210, depois 224 e por último não, né? Por último tá lá na casa de 270. Mas aí no topo aqui 246 é uma região provavelmente que eu já devo sair ali ou fechar, fazer parcial, né? Porque tá já no próximo do pico, muito próximo de região onde nós tivemos forte resistência. Então aí a gente começa a avaliar se vale ou não a pena segurar esse ativo. Beleza, pessoal? Então tá aí, eu vou trazer mais vídeos explicando sobre Richard Wyckoff, zonas de acumulação. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, cara, considere se inscrever. Eu normalmente peço isso no final do vídeo, tá? Para não ficar atrapalhando ali no começo. Então vai lá, cara, deixa aí a inscrição, você não perde nada, é de graça. Você tem vídeos diariamente, ou eu vou diminuir um pouquinho a frequência agora, é verdade? Mas eu trago vídeos ainda aí falando sobre criptomoedas. Se você tem interesse, considere se inscrever, beleza? Para você que ficou até aqui, achou o vídeo interessante, gostou? Deixa o like para ajudar o canal. E é claro, o meu muito obrigado. Beijo a todos, forte abraço. Tchau.